Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e ouvintes da Metropolitana FM 93.3, da Rede Litoral, da TV Metropolitana e a quem nos acompanha no Facebook ou no YouTube. Somos na lata Esporte no rádio sem meias palavras. Oferecimento Ponto Multimídia. Cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Sou o jornalista Diego Figueira. Ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. A edição 51 do Na Lata, uma boa ideia desde o começo, recebe nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022, Roberto Jardim, jornalista e escritor que está lançando o livro Um Outro Futebol. E vai conversar conosco sobre futebol, jornalismo, literatura, política e tudo que der na telha. Muito obrigado pela presença, Roberto. É um prazer tê-lo no Na Lata. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês aqui para conversar sobre o livro e o que mais vier por aí. Sobre tudo que der na telha. Queria que começasse te apresentando ao ouvinte da Metropolitana, onde o Roberto nasceu, cresceu e se tornou jornalista, passaste por onde? Certo. Dá um resumo aí para o ouvinte. Eu nasci em Porto Alegre, né, em 1970, estou com 52 anos. Me formei em jornalismo em 96, na FAMECOS, na PUC. E fiz toda a minha carreira jornalística dentro da RBS, né? Trabalhei no arquivo fotográfico, depois passei pela Rádio Gaúcha, trabalhei 1 ou 2 anos na Rádio Gaúcha, trabalhei no esporte da Zero Hora, e depois fiz parte da equipe fundadora do Diário Gaúcho, né? Desde 2000, fevereiro de 2000 até 2014, quando eu saí, eu trabalhei no Diário Gaúcho. No Diário Gaúcho eu fiz praticamente todas as editorias que tinham lá. Né? Desde a primeira edição? Desde a primeira edição. Comecei na Polícia, depois fui para Geral. Não, comecei na Polícia, fui para Variedades, depois Geral, depois Polícia de novo, depois Esporte, e aí eu saí. Só as mais lidas. Só as mais lidas. Desde o tempo do selinho para panelinha, né? Quem não se lembra, né? Desde o tempo muito colecionei. Nossa! Então o Roberto já meio que pulou uma das perguntas que eu ia fazer para ele, mas dá para a gente voltar e fazer assim, porque foi muito tempo lá no jornal, no Diário Gaúcho, e como tu já falaste, tu passaste por todas as editorias, né? E o que foi mais marcante, assim, desse período? Eu sei que tu começaste e gostava muito de polícia também, né? Além do esporte, mas o que deixou uma marca maior, assim, como jornalista? Uma coisa que eu acho que me marcou, assim, marcou o jornal também, foi quando, em 2011, se não me engano, a gente criou uma tabela que acompanhava os homicídios da região metropolitana, né, na editoria de polícia. Por que a gente fez isso? As estatísticas do governo do estado não eram confiáveis, né? A gente tinha, várias vezes a gente tinha números que não batiam com o governo do estado. Só para cortar, mais ou menos o que foi feito agora com o consórcio de veículos para... Exatamente, com a Covid, exatamente. E as estatísticas do governo do estado, por exemplo, quando tinha um assassinato que tinha várias pessoas, várias vítimas no crime, ele contava com uma ocorrência. Uma ocorrência, sim. Então não era uma vítima. Mas aí tinha na estatística entrava como uma vítima, mas eram várias. Sim, tinham 6, tinham 6, por exemplo. Né? É uma chacina, né? Sim. Queria falar. Daí no Diário Gaúcho a gente começou a esmiuçar esse tipo de coisa. Né? Muitas vezes, quando a pessoa era baleada no local, morria no hospital, era a tentativa de assassinato seguido de morte. Aí era outro tipo de ocorrência, não entrava como homicídio. Aí a gente começou a ter esses números. E aí, acho que foi praticamente até 2014, mais ou menos 2013, essas estatísticas sempre mostravam um número bem maior do que o do governo do estado. E esses números fizeram com que o governo do estado criasse 2 delegacias de homicídio a mais. Ele tinha uma delegacia, passou para 3 delegacias. Né? Sentimento de fazer a diferença. Exatamente, né? Foi isso que marcou, assim, me marcou assim, muito, porque foi uma ideia que eu não tive a ideia, na verdade, eu adaptei uma ideia do pessoal da Rádio Gaúcha, que fazia com, se não me engano, era com assaltos a banco ou acidentes, que o Cid Martins e o Josimar Farina faziam uma tabela parecida. E aí eu peguei aquela
aquela ideia e passei para os homicídios. E aí a equipe da editoria de polícia abraçou, né, Eduardo Torres, a Carolina Argenti, o Renato Gava, abraçaram essa ideia, e era uma coisa assim que a gente passava, toda vez que fazia a ronda, né, que liga para as delegacias, liga para os batalhões, sempre tinha esses crimes, muitas vezes esses crimes não entravam no jornal, porque eram notícias que não tinham muita informação, mas iam para a tabela, e a gente ia juntando, e cada vez que juntava, que tinha um número redondo, a gente fazia uma matéria especial, cobrando do governo do estado as investigações, cobrando alguma atitude para reduzir esses crimes, né? Resumindo, vocês procuraram sarna para se coçar, né? Queriam se incomodar, né? Sim, mas essa é a função do jornalista. Exatamente. Né? Se não incomoda é porque é a favor, e se é a favor não é jornalismo. Não é jornalismo, exatamente. Né? E depois... Só para o ouvinte se situar, quem era o governador nessa época? 2011... Ieda, talvez? Acho que era Ieda. Foi antes do Tarso. Não. O Tarso saiu em 14, então era o Tarso. Foi o começo do governo. Mas esse problema da estatística já vinha desde 2000. Não, só pra... Era uma coisa que a gente já vinha notando várias vezes. A gente notava, só que a gente não tinha, tinha montado uma ferramenta para isso. Daí a gente pegou uma tabela de Excel, montou, né, eu peguei a ajuda com alguém da informática lá da RBS para fazer isso. E depois, quando eu estava no esporte, uma coisa que me dá muito orgulho de ter feito é que em 2013, 2 times de Porto Alegre, um que não é mais de Porto Alegre, né, que agora é de Cachoeirinha, que é o Cruzeiro e o São José, fizeram 100 anos. E o único jornal que publicou matérias seriadas sobre esses 100 anos foi o Diário Gaúcho, que foi 2 matérias que eu fiz, né? Na verdade, 4, que foi 2 do São José e 2 do Cruzeiro. E foi uma coisa que eu meio que cobrei do Diário. A gente tem que fazer porque é um jornal popular. Se o Diário não fizer, nenhum outro jornal vai fazer. E a gente fez, foi umas matérias muito legais. Os torcedores dos times mandaram e-mail agradecendo, né? Foi um material bem bacana. E depois ainda, quando anunciaram o fim do Olímpico, o Olímpico ia ser a última partida, no mesmo fim de semana, o Cruzeirinho teve a última partida lá no Estrelão, lá na Protásio Alves. Sim. Aí me veio a ideia de fazer uma matéria sobre os estádios que já existiram em Porto Alegre. Também Porciluz, o estádio do Renner, ali na Waterloo, né? O estádio do Nacional, na José de Alencar, com a Gonçalves Dias. Os próprios da dupla Grenal, percorri toda a cidade com um ex-conselheiro do Grêmio, agora não me falha o nome dele, que ele tinha conhecido todos esses estádios. Ele, quando criança, ele morava ao lado do Waterloo, então ele conhecia todas essas histórias assim, e ele me contou me levou, a gente foi em todos os lugares com ele, ele mostrou onde é que ficava o goleiro, onde é que ficava o meio-campo, onde é que ficava a arquibancada da social. Já com outras coisas construídas por cima. Exatamente, e aí foi uma matéria muito bacana, assim, que eu briguei com o meu editor para fazer essa matéria, eu briguei com o meu editor para publicar naquele fim de semana, e nessa briga eu consegui a manchete do jornal naquele fim de semana foi isso, né, que o editor-chefe do jornal era o Clayton Magalhães, passou na hora que a gente estava discutindo, eu e o editor de esportes, e aí ele falou, não, mas isso aqui tem que ser a manchete do sábado. Né? E aí eu acho que foi uma das últimas grandes matérias que eu fiz no Diário Gaúcho. E isso só para ilustrar que jornalismo tem que brigar, né? Às vezes tu pode brigar com o poder, né? Como foi no caso do governo do estado, da lista da tabela dos homicídios, ou às vezes dentro da própria redação, porque e aí é uma briga boa, vamos dizer assim, né? Porque tu tá incomodando, mas, né? Sim, é uma briga saudável, porque tu tá defendendo uma ideia e o outro também tá defendendo uma ideia com argumentos. Né? Só que é bom aí quando, no caso, a notícia vence o comercial, vamos dizer Exatamente. assim. Né? Porque, obviamente, se desse mais páginas para a dupla Grenal, vem um argumento, isso vai ter mais leitura e tal, mas o jornalismo não é só isso. Não é só isso, exato. Né? Também tem esse fato de conseguir recuperar um momento na história de coisas que foram um dia importantes para alguém. E aproveitar um momento da história, que era o fim de 2 estádios para lembrar E que, querendo, né, essas coisas ajudam também a contar a história da cidade, a história do povo que vive nessa cidade. Né? E aí, com isso, a gente já mostra um pouco da estirpe do Roberto aqui, que a gente não está falando com um colega qualquer aqui, né? Um cara que é um jornalismo como se diz hoje em dia, da prateleira de cima, né?
E agora tem uma outra faceta, né? Que é o Roberto, o escritor. Como é que começou isso aí? Olha, tu foste convidado ou foi por insistência mesmo? Eu não gosto muito de me chamar de escritor. Eu acho que sou mais um jornalista que escreve livros. Tá bom. Começou com um convite. Né? Em 2015 eu já estava fora da RBS já há um ano. E eu queria continuar escrevendo, porque eu gosto de escrever, gosto de contar histórias. Né? E aí eu comecei lá por fevereiro, março, comecei a pesquisar alguma coisa para escrever. Aí eu me lembrei que 2015 ia fechar 40 anos. 40 anos do primeiro título do Inter. Em 75 contra o Cruzeiro, né? Aí eu pensei, eu vou contar essa história. Aí eu comecei a pesquisar revistas placares antigas na internet e tal. E aí a primeira placar que me apareceu foi uma placar de 79, do título de 79. Né? Mas o que me chamou a atenção naquela capa da placar foi uma coluninha que dizia assim, uma camisa do Corinthians salva 5 chilenos no Chile de Pinochet. Aí eu, o que é isso? Aí eu fui olhar a matéria. Era uma matéria escrita em primeira pessoa pelo jornalista Humberto Quinjô, que infelizmente morreu agora há pouco tempo, em maio, né, faleceu, que é um jornalista paulista, que estava exilado no Chile e ajudou a salvar 5 chilenos que estavam procurados pela ditadura Pinochet, trocando uma camisa do Corinthians que ele tinha pela entrada dessas pessoas numa embaixada, embaixada de Honduras. Tá? Aí eu achei aquela história fantástica. Eu pesquisei para ver se mais alguém tinha contado aquilo ali, se tinha repercutido mais adiante e tal. Aí vi que tinha uma nota na placar seguinte, né, dizendo que essa placar era de dezembro de 79. Aí a placar seguinte, de janeiro de 80, tinha uma notinha dizendo que a placar era semanal nesse período. Não, era aí. mensal. Era mensal. Era mensal. E aí na placar de 80, janeiro de 80, tinha uma notinha dizendo que o governo chileno estava investigando aquela história, né, para punir os envolvidos. Óbvio. Né, óbvio. Né? E depois matérias assim, em sites na internet, sites de direitos humanos, de premiação, ou de Sindicato de Jornalistas de São Paulo e tal, que o Quinjô fez parte do sindicato há vários anos, tal, mas nenhuma outra matéria que contasse essa história, né, além do que o Quinjô tinha feito. Aí eu pensei, eu vou contar essa história, vou procurar o Quinjô, mas eu queria achar um lugar para contar, porque eu não queria contar no meu blog, que não tinha quase leitura, né, que até não existe mais hoje, o blog que eu tinha na época. Aí eu procurei o pessoal do Ponteiro Esquerdo, que é do falecido Impedimento, né, que era um espaço de jornalismo literário, né, que contava histórias do futebol de formas diferentes, assim, né. Aí eu procurei o Daniel Cassol, ele, não, vamos contar, vamos fazer, a gente tem uma verba mensal para pagar por reportagem, aí quando tu publicar... E tu só queria publicar, não queria nem receber. Exatamente, não queria nem receber. Claro, a verba que eles tinham não era uma verba muito grande, porque era de vaquinha, né? Mas é importante. Era um valor importante. Né? Em respeito ao trabalho do jornalista, exatamente. Quem vai publicar ali. Aí eu acho que foi a matéria que eu demorei mais tempo fazendo desde que eu tinha entrado no jornalismo. Porque jornalismo diário tu faz num dia para publicar no outro, no máximo daqui a 2, 3 dias, sim. Ou na semana seguinte. Ali eu comecei em março e foi publicado em agosto. Né? E todo esse período foi de apuração e escrita ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, porque eu sempre tive essa mania de que, enquanto eu estou apurando, pegando as frases, pegando as informações, já vou escrevendo, já vou montando a matéria. Né? Aí eu não quis ficar só na história do Quinjô. Aí eu quis saber por que ele tinha uma camisa do Corinthians lá, que na matéria, no texto que ele tinha escrito, não dizia. Uhum. Por que ele estava lá no Chile naquela época? Aí eu fui pesquisando tudo isso, conversando com ele, acho que entrevistei ele umas 2 vezes por telefone, mais umas tantas por e-mail. Aí eu falei com o irmão dele, que ele me falou que quem mandou a camisa dele foi o irmão dele, que é Celso Quinjô, que também é jornalista. Daí eu falei com o irmão dele, falei com o Zé Maria, que era o dono da camisa. Pois era para ser uma camisa do Rivelino e acabou sendo uma do Zé Maria. Porque a história, o carabineiro que o Quinjô teve contato era fã do Rivelino. Né? Aí o Quinjô mentiu para ele, dizendo que aquela camisa 2 o Rivelino tinha usado. Numa partida lá, disse que ele tinha se machucado e tal, e para disfarçar, trocaram de camisa, ele e o Zé Maria. O cara caiu na história, ou não caiu para ficar com a camisa mesmo, Sim. Ele aceitou. Né? Aí eu falei com o Zé Maria, falei com o Rivelino, né, que foi 2 grandes craques do futebol brasileiro, que eu tive a honra de conversar. Né? Inclusive, meu nome, Roberto, em homenagem ao Rivelino, meu pai era fã do Rivelino. Né? O teu é de mais uma penca, né? De Roberto naquela época, exatamente. Aí consegui contato com os padres, com um dos padres que haviam ajudado
Kim Jong a entrar na embaixada de Honduras. Consegui falar com ele, ele disse que se lembrava mais ou menos da história, que ele não guardou nenhum registro, porque na época não tinha como guardar registro, porque se tu guardasse registro e a polícia, o exército, os carabinieri pegassem, estava ralado, né? Tu ia preso, ia ser torturado e tal, né? Consegui várias informações que incrementaram a reportagem. Aí eu fiz a reportagem, claro que eu acrescentei todo o contexto histórico do Brasil, por que o Kim Jong estava lá, porque ele saiu fugido da ditadura militar daqui, né? Contei o contexto, por que aconteceu o golpe lá em 73, todas as histórias. E aí saiu uma bela reportagem, foi publicada em 5 de agosto de 2015, no ponteiro esquerdo. Em setembro, começo de outubro, já tinha 10 mil views na reportagem, que era o recorde deles na época, né? E desde então, essa reportagem vem sendo replicada por diversas pessoas diferentes, em diversos momentos inclusive diferentes. Pessoas refizeram o teu caminho também. Exatamente, refizeram. Outros textos, né, sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto. Na época, eu dei entrevista para o Flávio Gomes. Ele estava na ESPN. Hoje em dia, eu não sei onde é que ele está. Na época, ele estava na ESPN, mas ele tinha um programa na Rádio Transamérica. Não sei de manhã. Se ele está no UOL, não sei. Eu não sei onde ele está no mas momento. não vamos ser eu dei uma entrevista para ele num programa matinal, assim, tipo o primeiro programa que era do noticiário, da informação do trânsito e tal, e eu já trabalhava onde eu trabalho hoje, que eu trabalho de madrugada. Aí eu dei no intervalo do trabalho, eu falei com ele, né, dei uma entrevista para ele achou o máximo, elogiou pra caramba. O Mário Magalhães, autor do Marighella, compartilhou nas redes sociais dele. Grande torcedor, Áureo Cerulli. Exatamente. Depois recentemente eu entrevistei ele para Parênteses, para a revista Parênteses, né? E aí um professor de literatura de Santa Maria, que é o Fernando Vila... agora eu vou me perder aqui no sobrenome dele. Ele é colombiano e ele dá aula de literatura brasileira na Universidade de Santa Maria. Tá? E ele tem uma editora cartoneira, que são livros publicados com a capa feita de papelão reciclado. Tá? E cada exemplar do livro tem uma capa diferente, pintada à mão, com uma arte bacana e tal. E aí ele me procurou dizendo, eu tenho uma editora, assim, eu queria saber se tu é o autor desse texto, e me mandou o link da matéria do Pinochet, do Rivelino. Inclusive o nome da matéria é O Elástico de Rivelino em Augusto Pinochet. Né? Aí eu disse, não, sou eu o autor. Daí ele me disse, eu vi características literárias no teu texto e gostaria de publicar em livro. Tem outros textos assim? Deu, bom, posso te mandar alguns aqui. Eu mandei os textos sobre o que eu fiz do Zequinha, que eu fiz do Cruzeirinho. Mandei um outro que eu tinha publicado no meu blog sobre o sequestro do casal uruguaio aqui em Porto Alegre, ali em Porto Alegre, em 78. E aí ele fala, bom, isso aqui já dá para montar um livro, precisava de mais um. Bom, então deixa que eu vou tentar fazer mais um. Aí, naquele ano, eu estava de férias marcadas para ir para o Uruguai, para Montevidéu. E em junho de 2016, estava completando 46 anos do primeiro título do Defensor. Foi o primeiro time fora Nacional e Peñarol a ganhar o Campeonato Uruguai. E foi um título conquistado no meio da ditadura, em plena ditadura, quando recrudesceu a ditadura uruguaia. E o time era praticamente todo formado de jogadores de esquerda. O técnico era afiliado ao Partido Comunista. Né? E o time começou com média de público, o campeonato de 3 mil torcedores, que é normalmente que o que vai. Que é até hoje. Sim, que é o que vai no estádio ali em Pocitos, né? E terminou levando 15 mil torcedores, torcendo pelo Defensor, porque o time se identificaram, se viu ali um respiro na ditadura. Né? Já era a torcida pelo Defensor e contra a ditadura. Exatamente. E na comemoração do título, o time comemorou fazendo a volta olímpica ao contrário, como forma de protesto contra a ditadura, né? Que foi um fato que marcou. Indo da esquerda para a direita. Exatamente, né? Ao contrário. Aí, era uma história que eu já tinha visto aquilo ali, acho que eu vi num documentário do Lúcio Costa, que teve na ESPN. Sim. Lúcio de Castro, isso. Lúcio de Castro. Futebol em tempos da ditadura. Futebol nos tempos do Condor. Dos tempos do Condor, isso. Que dá para ver no YouTube, é um documentário fantástico. Sensacional, São vale a pena 4 documentários. Eu tinha visto aquela história, desde que eu vi, eu fiquei com vontade de escrever sobre aquilo ali. Aí eu estava indo para o Uruguai, de férias com a minha família, eu pensei, vou entrar em contato com o Defensor, procurar as pessoas. Daí eu consegui
os contatos. Daí, quando eu estava lá no Uruguai, eu tirei um dia das férias para trabalhar. A minha esposa e minha filha foram fazer outras coisas e eu fui fazer isso. Daí eu entrevistei o zelador do estádio do Defensor, era torcedor do Defensor naquela época, quando ele era criança, né? O assessor de comunicação do Defensor, ele estava exilado na Argentina com o pai dele, ele tinha 16 anos na época, e ele foi para Montevidéu para ver os últimos jogos clandestinamente, correndo o risco de ser preso, né? Falei com um jogador do time, que era a reserva do time, mas participou da campanha, e essa foi a última matéria que entrou no primeiro livro, que é o Além das Quatro Linhas. Tá? Então esse foi o começo de tudo. Começo, que foi a provocação do Fernando, só que antes já tinha havido uma provocaçãozinha de um site italiano, Mondo Football, que já não está mais no ar, que um dos editores publicou, eles traduziram a matéria do Elástico de Rivellino, e ele publicou que esse texto era um piccolo capolavoro, que é uma pequena obra-prima do jornalismo esportivo. Né, que foi um baita elogio. Ali já tinha sido uma provocação. Aí veio essa provocação do Fernando. E aí, para o livro, o Fernando deu a ideia da gente conseguir o prefácio do Juca Kfouri. Vou tentar, né? Não custa tentar. O não eu já tenho, como diria exatamente. O poeta. Liguei para ele num dia de manhã, aí o Juca falou assim, olha, Roberto, estou entrando para uma... Eu já tinha falado com ele, né, para a matéria do Quinjô, porque ele era o editor da Placar quando saiu a reportagem, né? Aí eu liguei para ele e falei, Juca, eu precisava falar contigo. Estou entrando para uma reunião agora, me manda um e-mail, eu te respondo de tarde. Aí eu, tá, tudo bem. Aí eu mandei um e-mail, vai ser assim, vai sair um livro, gostaria de ter o prefácio teu. Aí, final da tarde, eu chego em casa, abro o e-mail, tá lá o e-mail, já, nem dizendo, vou fazer, já estava o texto pronto. Nossa. Né? É outro nível, né? E aí eu brinco que é o melhor texto do livro, né? Aí ele falando que o livro é um trabalho essencial, aí ele disse, pelas tantas, ele disse que o Eduardo Galeano, que é um dos meus ídolos na literatura e do jornalismo, iria adorar o meu livro. Né? Aí fechou tudo, né? Tá bom. Aí a provocação estava feita, né? Aí o livro saiu em novembro de 2016. Né? Esgotou, porque ele é um livro de tiragem curta, ele tira 100, 200 exemplares no máximo. É um livro artesanal, né? Aí sempre que alguém pede, ele manda imprimir mais um pouco e deixa guardado. Tanto que agora eu pedi 10 para a campanha de lançamento do meu novo livro, né, que tem um kit que compra o meu novo livro e ganha um desses, do Além das Quatro Linhas. Né? Até ele me mandou hoje, lá de Santa Maria. Aí, quando no dia do lançamento, que eu conheci ele, que eu não conhecia o Fernando pessoalmente, a gente se conheceu lá no Brechó do Futebol, foi o lançamento. Aí, conversando, ele disse, e qual vai ser teu próximo livro? Eu ainda não tinha pensado se ia ser ou não ia. Para mim, era o único. Né? Mas tu já viu que não tinha volta mais, né? Exatamente. Aí eu comecei a pensar, né? E pesquisar o que eu ia escrever. Eu pensei em montar um time de futebol com jogadores politicamente engajados. Né? Minha primeira pesquisa não formava um time de futebol de salão, porque eu não conseguia nem goleiro. Meu Deus. Aí eu pensei em colocar de goleiro o Albert Camus, escritor, filósofo francês, que foi goleiro na juventude. Tanto que ele diz, tem uma das frases dele que diz que tudo que ele aprendeu sobre o homem foi jogando futebol. Escala esse time aí pra gente. Esse time de 5? Os 11. Os 11, tá. Aí pesquisando, pesquisa vai, pesquisa vem, eu encontrei um goleiro argentino, que é o Cláudio Tamburrini, que foi uma das únicas pessoas a fugir de um centro de tortura e sobreviver, né, porque normalmente as pessoas fugiam, eram capturadas e aí eram assassinadas, mortas sob tortura. Ele e outras 3 pessoas fugiram, ele acabou vindo para o Brasil, depois foi para a Suécia, onde ele mora até hoje, e sobreviveu. Né, eu entrevistei ele. Aí o time é formado no 2-3-5, né, a primeira formação clássica do futebol. É ofensivo, isso aí, vamos lá. Extremamente ofensivo, até porque na época eu não conseguia encontrar defensor, não conseguia encontrar zagueiro. O que eu conseguia, assim, um que outro, não conseguia confirmar a história. Né? Mas eu queria entrevistar, para entrevistar. Ou confirmar a história e ter o máximo de informações possíveis para montar um perfil da pessoa. Aí na zaga tem o Agustín Lucas, que é um jogador que normalmente atuou em segunda divisão no Uruguai. Hoje ele é jornalista, poeta, escritor, agitador cultural. Ele trabalha muito lá em Montevidéu com a cultura de barrio,
que é uma coisa muito comum na Argentina, É o no Acácio Chile. deles. Argentina, Chile e Uruguai tem muita essa coisa da cultura de bairro, né? Então ele tá muito atuante nisso, né? Ele é o zagueiro camisa 2 e o camisa 3 é o Lilian Thuram, campeão do mundo em 98 com a França. Que fez seus 2 primeiros gols na carreira na semifinal contra a Croácia em 98. Exatamente. Nunca tinha feito um gol na vida, fez 2 na semifinal. E ele é muito atuante na questão do racismo, né? O filho dele tá jogando hoje, né? Se eu não me engano, joga. Sim. Ele é muito atuante na questão do racismo e em 99 ele se recusou a jogar pela Lazio, dizendo que ele não jogava para fascistas. Né? A Lazio, para quem não sabe, é um time que tem muita ligação com o fascismo italiano, né? Torcida muito de ultradireita, né? Já teve um jogador, o Cânio, Paulo de Cânio, que comemorava gols fazendo o gesto do fascismo e tal. No meio-campo tem Obdúlio Varela, que não podia faltar, que é o fundador do Sindicato dos Trabalhadores, dos Jogadores de Futebol do Uruguai. Que era o capitão da seleção uruguaia. O capitão do Maracanaço, e foi o líder de uma das maiores greves de futebol que teve no mundo, que foi a primeira que foi no Uruguai, que parou em 48 e 49, quase que o Uruguai não vem para a Copa de 50 por causa dessa greve. Né? O Obdúlio Varela, Pedro Grafigna, que era jogador, que era do meio-campo do Defensor de 76, né, ele começou jogando no ataque, de ponteiro direito, foi acabou a carreira jogando de volante. E Afonsinho, que é o primeiro jogador livre do futebol brasileiro, né, que teve uma briga com o Botafogo para tentar o passe livre e conseguiu, né? Ficou alguns anos lutando na justiça. E jogava bola. E jogava muita bola. E é uma pessoa assim, ó, fantástica de conversar. Eu mandei um e-mail para ele, não sei se ele ainda tem uma coluna na Carta Capital. E eu mandei um e-mail para ele, perguntando, Afonso, gostaria de entrevistar e tal. Daí ele me respondeu, começava a frase assim: prezado amigo Roberto. Eu não podia não me lembrar da música do Gil, né? Prezado amigo Afonsinho, né? Um sujeito super educado. A entrevista com ele acho que durou 2 horas. Ele me contou toda a vida dele. Dava para fazer quase que uma biografia da vida dele com tudo que ele me contou. Na frente, Carlos Caselli, jogador chileno que se recusou a apertar a mão do Pinochet, que foi o primeiro que eu entrevistei para essa. Não, foi o segundo. O primeiro foi o Pedro Grafigna, quando eu estive no Uruguai. O Carlos Caselli. Sócrates, que não podia faltar. Dispensa mais apresentações. Quem não sabe quem foi o Sócrates, não foi o filósofo. Não sabe nada, vamos dizer assim. Eric Cantona, pela voadora que ele deu num torcedor nazi fascista lá na Inglaterra. E por tudo que ele fala da família dele, que é uma história fantástica. Que é um dos poucos, se não o único. Não, já teve mais. Jogador, recentemente o Philipp Lahm, lateral da seleção da Alemanha, também se posicionou contra a Copa do Mundo do Catar, né? Porque, para quem não sabe, trabalhadores morreram. 6 mil trabalhadores morreram e é um esquema à escravidão, né? É um horror, assim. Reinaldo, que também não poderia faltar, né? O rei do Mineirão. E o Rachid Mekloufi, que é um jogador argelino que jogava na França em 1958. Ele seria convocado para a Copa de 58. E ele e outros jogadores argelinos abandonaram seus times, voltaram para a Argélia para lutar pela libertação da Argélia. Montaram uma seleção que viajou à Ásia, a Cortina de Ferro, tentando arrecadar fundos para a frente de libertação da Argélia. Que depois que acabou, que a Argélia conseguiu a libertação, eles voltaram para a França, retornaram seus times. Ele foi campeão 2, 3 vezes com o Saint-Étienne, que era um dos maiores times na época. Sim, né? da França. Que é até hoje, agora o PSG empatou, né? Era o maior campeão. Sim, era o time do time do Platini, né? Foi o primeiro time. Mas ultimamente ele não anda muito bem. Não, foi rebaixado agora. Foi rebaixado. E de técnico era o uruguaio José Luis de León. Não, José Ricardo de León. Que é o técnico do Defensor, né, que por todas as pesquisas que eu fiz, ele foi um dos pioneiros, junto com os Mitchell, do futebol total. A família dele fala que, não tem comprovação, mas diz que provavelmente ele se correspondia com o Ritos Mitchell, porque ele viajava, quando tinha a Copa do Mundo, ele ia para as Copas do Mundo por conta própria, para conhecer os estilos, conhecer as novidades, e ele aplicou pela primeira vez esse tipo de futebol no Defensor em 71.
1971. Mais ou menos na época que o Ajax jogava assim nessa época também. No Ajax. Foi tricampeão. E aí ele voltou a aplicar isso em 76, quando ele voltou para o Defensor e conquistou o título jogando dessa forma. Né? Conta uma das histórias fantásticas, assim, que num dos jogos ele tomou um gol de um jeito muito bobo. E aí depois ele colocou os jogadores a treinar aquele lance durante a semana toda, sem goleiro, e eles não podiam tomar aquele gol. E ele repetiu aquele lance eternamente até eles conseguirem fazer. E ele conseguiu fazer com que aquilo ali. E aí nunca mais eles tomaram um gol daquela forma. E ele era um cara muito para frente do seu tempo, né? Tem uma frase: o Uruguai vivia na época a ditadura, né? E uma das filhas dele queria entrar para a luta armada. E aí ele disse para a filha dele: não vai entrar porque tu é menor de idade. Ela tinha 16 anos. E aí ele disse para ela: tu vai lutar de outra forma. Tu vai lutar na tua vida, no teu amor, no teu trabalho. Tem outras formas de lutar, não precisa ir para a luta armada, né? Eu acho uma frase assim, bem bacana assim, da parte dele. E aí esse é o time que eu lancei primeiro na internet, né, no Medium. Todos eles têm uma caricatura feita pelo Gonza Rodrigues, né, que é um grande artista que trabalha muito com futebol, já trabalhou para o El Gráfico, trabalhou nos jornais da RBS, trabalha com jogadores direto, com clubes, né, tanto na Europa como aqui. Aqui tem artes feitas para o Flamengo, para o Fluminense. Para a Comebol, para várias entidades também. E ele topou fazer assim, quase que no amor para mim. Né, ele gostou do projeto, né, me mandou as artes. A única que ele não fez, que ele já tinha pronta, era do Sócrates, que ele já tinha usado e perguntou: posso dar uma que eu já tenho? Não, sem problema. O trabalho é teu. Aí ele me deu as artes, um trabalho fantástico, assim, quem puder olhar na internet, procura Democracia Futebol Clube, que é o nome do time. Né? Tem as artes, são fantásticas, cheias de detalhes. Né? E aí primeiro eu lancei na internet, no Medium. Aí depois eu lancei como livro de edição própria na Amazon, impressão sob demanda. Tu comprava, eles imprimiam e te mandavam. Entendi. Só que como isso é feito nos Estados Unidos, demorava. O envio vem de lá, aí a impressão e o envio é em dólar. Aí começou, era 2018, final de 2018, né? Começou a ficar muito caro. Eu achei, se eu baixar muito o preço, eu não tenho como colocar zero o preço, né? Porque eles têm que cobrar. E aí ia ficar muito caro para quem queria cobrar. E eu não queria ganhar dinheiro, eu queria que as pessoas lessem, né? Aí eu tirei, lancei um financiamento coletivo, final de 2019. Só que o financiamento coletivo não deu certo, não consegui lançar o livro. Aí o Ludopédio, o portal Ludopédio, que estava fechando 10 anos na época, é um portal que trabalha o futebol de várias formas diferentes, acadêmica, né, jornalismo, vários tipos de textos diferentes, visões diferentes do futebol. Nos 10 anos lançou uma editora e me convidou para lançar o livro por eles. Aí vamos fazer, né? Aí eu mandei o livro para eles fizeram uma bela edição, e aí foi lançado em agosto, setembro de 2020, está fazendo 2 anos agora do lançamento do Democracia. E aí nesse período todo, desde 2015 até agora, recentemente, eu estava juntando histórias, que quando eu comecei a pesquisar isso, começou a aparecer nas minhas timelines, nas minhas pesquisas no Google, histórias diferentes de futebol. Aí tu vai levantando as pedras e as coisas vão aparecendo. Começa a aparecer. E aí as timelines começaram a aparecer. Começou a aparecer grupo que fazem trabalhos parecidos, né? Páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, do Chile, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, de tudo que é lugar, que começaram a me seguir. Eu comecei a seguir eles, comecei a descobrir histórias fantásticas. E aí eu comecei, o Democracia morreu ali no livro, mas não poderia morrer, né? O trabalho eu acho que tinha continuado. Eu comecei a publicar pequenos textos na internet, ou no Instagram, ou no Facebook, com algumas historinhas. E aí eu fui juntando essas histórias. Fui juntando, comecei a acumular. Aí eu estava lá com um arquivo já com mais de 300 páginas com historinhas. Aí eu comecei a editar isso, comecei a escolher algumas e tal. E aí surgiu o novo livro que está sendo lançado, está em pré-venda agora, atualmente. Já está na gráfica, o livro deve estar chegando, acho que começo de setembro, um pouquinho antes, talvez, que é Um Outro Futebol, Pequenas Histórias da Bola. E aí a gente faz uma pausa e vamos voltar com Um Outro Futebol depois dos comerciais. Fórum Pro Desenvolvimento da Saúde, RS, é o evento que vai acontecer no dia 18 de agosto, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas pelo Simpla.
Informações 51 30 27 37 37. Participe. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Pessoal de Canoas e região que está com autoestima lá embaixo porque perdeu um ou mais dentes, isso tem solução. A Oral Brasil Canoas Premium conta com infraestrutura completa e diretora especialista em implantes e próteses, doutora Giovana Vargas. É possível ter dentes fixos novamente de maneira rápida e segura em até 72 horas. Conquiste um novo e belo sorriso com a Oral Brasil Canoas. Agende sua avaliação pelo telefone e WhatsApp 996-945-105. Na Rua Liberdade, 171, bairro Marechal Rondon, atrás do Bourbon. Promoção do milhão, 30 anos das Óticas Diniz, R$1 milhão em prêmios. É um salário de R$30 mil durante um ano e 30 prêmios de R$10 mil, além de prêmios instantâneos todos os dias. Cadastre-se no site e participe. A partir de R$ 199 em compras nas Óticas Diniz, o cliente ganha um voucher para concorrer a R$1 milhão em prêmios. Os sorteios são diários. Revise sua aposentadoria. Hoje você pode revisar ou encaminhar sua aposentadoria para toda a vida. Consulte o Centro Previdenciário. Aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Centro Previdenciário fica na Domingos Martins 261, sala 01, Centro de Canoas, quase na esquina com a 15 de janeiro. Ligue e informe-se pelo telefone 3939-7847 ou pelo celular e WhatsApp 989-789-999. A Metropolitana está transmitindo entre as plataformas da TV a cabo na Amigo TV, Canal 20, em Porto Alegre até Novo Hamburgo. Na TV Brasil, para todo o Brasil. Na TV Tubarão, TV a cabo, para todo o estado do Rio Grande do Sul. É a Metropolitana ao vivo em 3 plataformas de TV a cabo. A RGE tem a campanha Guardião da Vida, que é uma dica para quem gosta de ficar no celular. Quando o aparelho estiver conectado na tomada, ele está recebendo energia elétrica, aquecendo a bateria. Isso traz risco de explosão do equipamento. Por isso pode ser perigoso ficar mexendo nele. Espere o carregamento terminar para usar o seu telefone celular. A segurança de todos fica maior. Passe essa mensagem adiante. De guardião para guardião, informação pode salvar vidas. Veja mais dicas como essa em www.guardiaodavida.com.br. Sua empresa, instituição ou órgão público não sabe o que fazer com o lixo eletrônico? Celular velho que não funciona mais, aquele PC antigo que já está amarelo de tão velho e muito mais? Agora a Coopertec quer te ajudar. Ela busca onde for. É só chamar eles no WhatsApp 51-9841-69301. Emitimos relatório de descarte conforme a lei ambiental. Coopertec 51-9841-69301. Oral Sim Implantes. Você que ama seus avós, já parou para pensar em tudo que eles passam por causa da falta de dentes? Uma dentadura ou ponte móvel mal colocada prejudica a mastigação, a saúde e a autoestima. A Oral Sim é a referência nacional em implantes dentários e tem tratamento certo para transformar a vida deles. Oral Sim Implantes. Ligue e agende consulta. Telefone 31 15 8200. Na Rua Coronel Vicente, 605, Centro de Canoas. E vem aí o terceiro Grenal Solidário. Será no próximo dia 13 de agosto, das 9 às 17 horas. Haverá coleta de alimentos não perecíveis e também de caixas de leite. O drive-thru será na Avenida Santos Ferreira, próximo à rótula do Hospital Nossa Senhora das Graças. Os pontos de coleta são nos supermercados Vieser, nos bairros Nossa Senhora das Graças, Igara, Guajuviras, Estância Velha, Rio Branco e Marechal Rondon. Para mais informações, entre em contato pelo 51-99606-8677. E nós também temos um recado hoje da Ambiental Metrosul.
que está com a sua campanha institucional. Saneamento básico reduz a incidência de doenças, diminui a evasão escolar e os índices de mortalidade infantil. A Ambiental Metrosul, parceira da Corsã, trata o esgoto de 9 cidades da região metropolitana de Porto Alegre e promove melhorias das redes para trazer mais saúde à população, respeito ao meio ambiente e desenvolvimento para as cidades. Ambiental Metrosul, nossa natureza movimenta a vida. Muito bem. Vamos então com... Temos mensagens de... Olha, queria até pedir desculpa aos ouvintes. Que... A gente tá... Não, é que o link não está funcionando, Diego. Tá. O link aqui do Facebook, não sei porque ele saiu do ar logo no início do programa. Aí só quem já estava conectado conseguiu assistir. Mas depois a gente vai tentar recuperar o link aí para o pessoal. Tá. O pessoal que está ouvindo mesmo é na rádio, né? Até recebi 2 mensagens aqui do pessoal que está ouvindo no tradicional radinho. Beleza. No 93.3. Mandar um abraço para a Larissa aí, que está nos acompanhando, para a Sara, para a Ana, todo mundo na escuta aí da Metropolitana. Depois do programa a gente disponibiliza o link aí para o pessoal. Tranquilo. Então vamos com aquele quadro Na Lata. Agora é o seguinte, a gente pergunta e de bate-pronto o Roberto vai nos responder. Roberto, é possível separar futebol e política? Não. Mas no Twitter todo mundo xinga, né? Quando alguém se posiciona. Todo mundo xinga, mas não... O Chico Sá, que escreveu o prefácio do novo livro, você nota que eu sempre tento me cercar de gente melhor do que eu para poder fazer. Esse é o segredo, né? É o segredo, né? Ele diz que os dois nasceram juntos, não tem como separar. A bola quica por uma questão política, né? Então não tem como separar. Então esse pessoal que fica aí xingando o Casagrande, cartão vermelho para eles. Cartão vermelho para eles. Não, o Roger Machado tem enfrentado uma resistência muito grande e a gente sabe que não é pelo futebol, né? Não é só pelo futebol. Não é só pelo futebol, né? Muita gente se aproveita, né? Sim. Aí envolvem questões políticas, inclusive raciais, o que é bastante triste, né? Sim. E falando em resistência, então, ao trabalho do Roger, tu já percebeste resistência ao teu trabalho por tentar colocar lado a lado o mundo do esporte e a política? Sinceramente, eu acho que não. Eu não notei, né? Já tentei entrevistas que me disseram, vamos ver tal, mas eu acabo conseguindo. Né? Mas é uma coisa que não... talvez agora tenha tido, que normalmente eu consigo espaço em uma rádio em Porto Alegre que eu não consegui dessa vez. Né? Porque mudou, essa rádio mudou nos últimos tempos. Inclusive o pessoal foi saído de lá. Exatamente, né? Talvez por isso eu não tenha conseguido. Né? Essa rádio... Mas eu consegui, eu trabalho num nicho muito específico, né? Que eu penso assim, né? No Brasil se lê muito pouco, né? Tanto na internet, porque as pessoas leem título e linha de apoio, o resto deixa para lá. Né? Quem lê muito pouco, lê menos ainda futebol. E quem lê futebol não se interessa muito por isso. É um público muito pequeno. Né? Então, acho que quem gosta disso acaba gostando mesmo. Não tem críticas, né? Lê porque gosta, porque se interessa. Tal, né? E eu já recebi retornos de pessoas que não gostam de futebol, mas que acabaram se interessando pelo trabalho por causa das histórias que eu conto. Não são histórias só do futebol em si, não são só... são histórias de vida, né? Exatamente, são coisas que mexeram com as vidas das pessoas em determinado momento, né? Exatamente, e continuam... Assim como podem acontecer essas histórias na cultura, na literatura, na música, no cinema, podia ser em outro esporte, podia ser no basquete, no tênis, qualquer coisa, né? Mas no caso é no futebol. Sim. Conta pra gente alguma história curiosa que tu viveu, ou nas redações, ou na busca aí dessas suas fontes para os livros, alguma interessante aí pra gente. Olha, história curiosa. Bom, quando a Arena foi inaugurada, antes da Arena ser inaugurada, teve um jogo acho que era jogo da pobreza, se não me engano, que era o time do Zidane contra o do Ronaldo. Contra o time do Ronaldo, né? Foi, se
se eu não me engano, foi 2012. um jogo depois daquela inauguração. Eu não sei se foi depois ou se foi Acho antes. que foi depois. Foi um jogo meio... Foi depois. Foi em dezembro ainda. né? Foi dezembro. Que a Arena inaugurou 12 de 12. Quando eu tava indo pro... Eu fui escalado como uma premiação, assim, ninguém queria fazer o jogo, eu vou fazer, né? aí eu fui pro jogo e tal. Aí, quando eu tava a caminho do jogo, o editor me liga e diz assim, Roberto, tem uma história que é a cara do Diário Gaúcho. 2 guris, um de Guaíba, não lembro qual é a região lá de Guaíba, e um do Campo da Tuca, vão jogar nesse jogo. A gente precisa conseguir essas histórias. Foi aquela coisa, foi uma correria danada, assim, para conseguir, né? Porque tava a caminho do jogo. Um em cada time. Ia jogar um em cada time, cada um com um dos ídolos, né? Aí ali no carro mesmo já comecei a ligar para a guria que era a organizadora. Hoje ela nem trabalha, nem mora mais aqui no Brasil, ela tá morando no Canadá. E aí eu falei com ela, eu preciso falar com esses guris, preciso da história deles. Não, vou te conseguir. Não te preocupa que se eu não conseguir hoje, amanhã de manhã eu te consigo. Amanhã de manhã não adianta. Não, mas tudo bem. Aí eu falei com o editor, ele falou, não, pode ser, que daí a gente dá a história com a história completa, indo na casa deles, tudo no dia seguinte. Até porque na correria do jogo é difícil de conseguir uma história mas eu tô completa, achando muito fácil assim, isso aí. Vou te conseguir. Não foi bem assim, Não né? foi bem assim. Tá, eu fiquei enchendo o saco. Nunca é bem assim. Eu fiquei enchendo o saco, daí acabou o jogo, eu ligando para ela, e aí, tá. Sei que eu saí da arena às quase 2 horas da manhã, né? Aí eu consegui o contato de um deles. Sem falar com os dois. Sem falar com eles, mas consegui o contato da mãe de um deles, às 2 da manhã. Tá. Aí eu falei com a guria de novo, tá, olha, eu preciso do contato do outro. Amanhã, às 8 da manhã, eu vou estar no jornal. Eu não era meu horário, eu não precisava, porque como eu estava saindo às 2, eu podia chegar, eu trabalhava normalmente de tarde, eu trabalhava de tarde. Mas a história era tão fantástica que eu não quis passar. O Léo disse, quer passar para outra pessoa? Eu não quero passar. Aí eu consegui o contato dos dois. Eu estava em Guaíba quando eu consegui o contato do outro. Aí a gente convidou o guri de Guaíba para ir até o Campo da Tuca para conhecer o outro e fazer a matéria junto. Poxa. Aí tinha que pedir autorização para poder transportar os dois, o guri e a mãe. Daí conseguimos tudo, né? E aí no caminho do carro o guri chorou um monte. E eu me emocionei junto com eles e tal. Sei que foi uma história muito bacana, assim, de 2 guris novos, assim, acho que tinham 15, 16 anos, né? Um de vida bem difícil, assim mesmo, que era o de Guaíba, e o do Campo da Tuca não era tanto, assim, ele tinha uma família um pouco mais estruturada, o pai tinha um trabalho importante, assim, e esse guri do Campo da Tuca, ele foi logo em seguida, ele foi para Xerém, para as categorias de base do Fluminense. Uhum. Eu tenho que pesquisar o nome dele, para saber se ele não tá já por aí, porque ele tá em idade de estar jogando. Mas foi uma história, assim, uma correria louca, assim, que me deu o prazer de fazer, que eu comecei ela no dia do jogo, de noite, né? Eu cheguei às 8 da manhã, saí do jogo às 2 da manhã, cheguei no Jornal de Novo às 8 da manhã, fui para Guaíba, voltei de Guaíba, e na correria, não tinha carro, uma hora para fazer não sei o quê. Sei que eu consegui juntar tudo, e aí às 3 da tarde eu entreguei a página pronta para o editor. Né, com as histórias dos dois. E aí fui para casa. Né? Tem uma hora que... agora é com você. Tem uma hora que o jornalista dorme, caso as pessoas não saibam. Foi uma história assim, bacana, assim, de correria, assim, né? Que eu acho que é o legal, assim, da profissão, de tu ir com uma pauta e essa pauta se transformar em completamente outra, né? Eu acho que é uma coisa... isso que é legal. Olha só a história que tu contaste aqui, né? Que é muito mais legal do que a história... tinha um time do Ronaldo e tinha o time do Zidane, não sei o que. Só para o ouvinte, todo rapidinho mundo aqui, vai fazer, né? Time do Ronaldo, tá? Dida, Cafu, Júnior Baiano, Roque Júnior e Roberto Carlos, Paulinho, Emerson, Zico, Ronaldo, Neymar e Bebeto. O outro time do Zidane, Vitor Bahia, Salgado, Monteiro, Hierro e Sorin, Carimbé, Deco, Solari e Nakata, Zidane e Pauleta. Fora os reservas, que daí... Liumberg, Gamarra, Juninho Paulista. Né? Mas mas jogo... aí é mais o mesmo. Esse caras, jogo aí, é um jogo festivo. E esses mesmos caras já jogaram em outros lugares, no mundo afora, né? E provavelmente teve histórias parecidas com esses 2 guris. Claro. Em outros lugares. Exatamente. Que também não deram atenção. Essas é que são as histórias. Exatamente. É para isso que existe jornalismo. Exatamente. Só um asterisco. Hoje estava se discutindo na rádio, não lembro em qual delas, porque eu acabo ouvindo todas. Perguntaram, qual foi o melhor jogador que tu viu jogar? Aí um disse, Zidane. Mas tu viu ele jogar? Sim, ele já estava aposentado, vi no jogo contra a Fome aqui em Porto Alegre, mas do jeito que ele deslizava no campo, podia jogar até hoje.
Sim, um cara que viu o Zidane jogar em uma partida é bem provável mesmo que tenha visto o melhor jogador, porque um jogo do Zidane Vale por, vale por vários, 150 de outros tantos por aí. tantos por aí, né? Aham. E para terminar assim, a gente sempre ouve que futebol é a paixão nacional, não sei, eu acho isso muito discutível. Acho que a paixão de cada um As últimas pesquisas desmentem isso. Né? Desmente. Eu acho que a paixão de cada Quantos um por cento do brasileiro não torce para nenhum time? Eu acho que é maior que a torcida é maior do do que a Flamengo, torcida né? do Flamengo. É mais do que a torcida do Flamengo. enfim. Imagina. 51% da torcida brasileira não está interessada na Copa. A paixão é a paixão por aquele time, não pelo futebol, Não né? pelo futebol. No Brasil é assim. Mas enfim, mas isso a gente não vê, né? Não tem. Quantas músicas tu conhece sobre futebol? Tocam Olha, sempre eu as conheço mesmas. bastante. Não, eu mas conheço bastante, mas ok. Se vai mas fazer uma matéria tem- na TV, tocam tem sempre as um- mesmas. tem um livro, né, que compila isso aí. Tem. Mas assim, Esses perto. dias eu descobri no Spotify uma dupla que eles fazem repente. Aham. E eles têm um disco que é só repente de futebol. O time mija rindo. É Mas assim, ó, sensacional. perto do que se diz que Sim, é a sim. paixão, né? Maradona não tem mais música É, sobre ele é. do que o futebol brasileiro tem. Exato, no- não no- tem. Exatamente. Filme, zero. Filmes são pouquíssimos. Teatro, pouquíssimo. Livros, agora tem um pouquinho mais, mas enfim. Tu acha que esse interesse em ver, discutir um outro futebol como o que tu propõe tem aumentado? Eu acho que sim. Eu acho que. Eu não sei se tem aumentado, mas eu acredito assim. Um texto que eu escrevi esses tempos para a revista Parentes, eu brinquei que a partir do futebol ao sol e sombra se criou É o livro do Eduardo Galeano, o que livro foi do Eduardo Galeano, lançado em 95. depois 94 ou da 95, Copa de por aí, 94. que é um livro fantástico. Esse livro, o meu Um Outro Futebol, é em homenagem ao Eduardo Galeano, porque eu conto histórias curtas. Né? Tento emular o estilo dele, fazer histórias curtinhas, né? Com um tom meio tentando ir para um poético, mas eu não tenho esse talento dele, né? Que ele faz. Ninguém tem, né? Ninguém tem. Mas o Eduardo Galeano, esse livro do Eduardo Galeano, eu acho que ele deu um pontapé inicial para tem um bom número de pessoas que começou a ver o futebol de outra forma com isso. Eu, inclusive, eu não tinha essa visão antes. Eu sou colorado, eu brinco que eu sou colorado não praticante hoje em dia, né? Eu quase não vou a jogo, as coisas assim. Mas até porque não dá para ir no preço que está o ingresso. Também tem isso, né? Mas eu acho que está crescendo. Eu acho que está crescendo. E eu insisto no meu trabalho, porque eu acredito nisso, em tentar fazer que cresça esse interesse, né? Eu acho e a gente também acredita, tanto que te convidou aqui para bater esse papo. Eu avisei que 1 hora passava rápido. Eu posso só dar onde achar o livro claro. Rapidinho. Tá, o site é umoutrofutebol.com.br, tá lá a pré-venda, tá? Tem 3 kits, não, tem 2 kits, um dos kits já acabou. Tem 2 kits em promoção. Então corre. Eu vou ser que vou chegar em casa. As redes sociais é @oficial_DFC no Instagram, @jardim_Roberto. E no Twitter é @BobGarden. O Bob é Bob B Garden, são 2 Bs, tá? E @democracia_FC maiúsculo. Tá? Ali vocês encontram tudo sobre o novo livro, que tem prefácio do Chico Sá, texto de orelha do Sérgio Rodrigues, que é autor do Drible, o melhor romance sobre futebol na literatura brasileira. E acho que talvez um dos únicos romances, né? Agora tem um do Chico Sá também. O Chico Sá lançou agora recentemente. Mas esse eu ainda não li. Mas esse livro do Sérgio Rodrigues é muito bom. E eu estou em campanha de venda, estou divulgando nas redes sociais onde dá para comprar. Quem me conhece, tem um contato direto comigo, pode entrar em contato direto comigo. Tem um e-mail, umoutrofutebol@gmail.com. Quem quiser mandar um e-mail ali, achar o frete muito caro lá no site. Acesso os stories do Na Lata, lá que nós vamos botar todos os links lá. Exatamente. E aí a gente conversa, dá para tomar um café para entregar o livro, alguma coisa assim. Olha aí, café com o autor, hein? Não é para poucos. Roberto, muito obrigado pela presença mesmo. E olha aqui, vale a pena. Comprem esse livro, hein? O Diego já leu, ele foi o revisor. Se tiver algum erro de português, não tem, que eu garanto. Pode cobrar que eu garanto. Não tem. Muito obrigado pela presença. Obrigado, as portas Mariano. estão sempre abertas. Obrigado. Uma boa noite a todos. Lembrando que o Na Lata é para ponto multimídia, né, Diego? Cuide do seu negócio e deixe a comunicação com a gente. Boa noite, até terça que vem. Boa noite.